Olá pessoal, o professor Leonardo Chaves aqui e a gente vai fazer hoje uma análise completa dos pontos mais interessantes, mais relevantes do edital do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O edital publicado aí no dia de ontem, 23 de janeiro de 2020, portanto ontem, quinta-feira. Tá? Então, eu vou fazer uma análise estratégica de alguns pontos de como você deve, a partir de hoje, a partir do momento que você estiver vendo esse vídeo, fazer um estudo mais estratégico daquilo que você vai julgar interessante para você dentro de sua área. Tá? Eu vou pontuar aqui o determinado cargo, a divisão de disciplinas entre conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, as três questões da prova discursiva, as três questões da prova discursiva, e a peça técnica também, que é muito relevante. A gente vai ver isso a partir de agora. Então, vamos lá. Então, veja bem, vamos lá. Olha só. Eu vou tentar ficar aqui mais acima, aparecer aqui um pouquinho para vocês. A prova vai ser dividida, tá? A prova vai ser dividida em conhecimentos básicos, sem itens, conhecimentos específicos, mas sem itens, e três questões de prova discursiva e uma peça de natureza técnica. A gente vai trabalhar isso aqui também. Quem tiver interesse em acompanhar, ficar acompanhando aí os vídeos, eu também vou disponibilizar um material sobre peça técnica. E aí, olha só que interessante, a prova objetiva ela terá duração de 5 horas e será aplicada no dia 25 de abril de 2020, no turno da tarde, portanto, um dia de sábado. E a prova discursiva, no caso, no dia 26, no turno da manhã, portanto, um dia de domingo. Tá? E dessa primeira leitura, o que é que a gente extrai? Vamos ver agora qual é a importância disso para a nossa prova, para essa prova aqui do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Veja bem, então, se a gente contar, como a prova é no dia 25 de abril, se a gente contar de hoje, dia 24, tá, ok? 24 de janeiro, nós temos aí em torno de 92 dias, arredondando, a gente pode fazer um planejamento pós-edital de 90 dias, tá? Pós-edital de 90 dias. Você terá 5 horas para responder 200 itens, ok? Na realidade, 5 horas equivalem a 300 minutos, dividido por 200, você teria aí, em média, 1 minuto e meio por item, tá? 1 minuto e meio por item. Ocorre que você tem que tirar aqui 30 minutinhos, tá? 30 minutinhos para fazer um efeito revisional e preenchimento de gabarito. Isso redunda em 270 minutos, tá? Esses 200 itens, então você vai levar 1,35 minutos ou 1 minuto e 21 segundos para cada item, ok? E como fazer a prova? Olha só, essa informação ela é muito importante pelo seguinte, tá? Muitos alunos, quando pegam uma prova de concurso público, querem fazer essa prova na ordem em que ela vem. E isso não é importante, Muitos alunos, nós temos os alunos que não sabem disso e terminam fazendo a prova na sequência que ela se apresenta, apesar de saberem muito o assunto, se dão mal por isso, tá? Temos os alunos que sabem que isso não é o mais importante, o mais interessante para ele fazer, não é o mais eficiente de fazer, contudo, não fazem por algum motivo, por falta de um planejamento prévio para saber como que ele vai abordar a resolução dessa prova no dia da prova, tá? Então, os que não sabem, os que sabem não aplicam, e os que sabem e aplicam, e ainda eu posso ter um quarto grupo, sabem, aplicam e aplicam de maneira com excelência, tá, ok? Então, em última análise, você tem que saber fazer essa prova no sentido de que, numa primeira passagem, numa primeira resolução, se você não conseguir se posicionar de forma categórica, de forma de certeza naquele quesito, você tem que passar para o outro. Tá? E mais ainda, começar por uma disciplina que você domina. Isso é muito importante que você faça
essa análise aí antes mesmo, agora, já era para ter feito, né? Mas ainda dá tempo. Nós temos aí, como eu falei, uma previsão de 90 dias até o dia da prova. Bom, a gente tem aqui também 3 questões discursivas de até 20 linhas, ou seja, são questões bem rápidas, né, bem objetivas, e uma peça de natureza técnica de até 50 linhas. Aqui, nesse caso da questão discursiva, vai ser uma resposta bem direta e muito possivelmente vai ser resposta a tópicos, né? O CESP tem essa característica de trazer tópicos, né? Ele vai trazer um texto motivador, ok? Ele tem um texto motivador, e aí em seguida ele vai pedir assim, ó, discorra necessariamente sobre os seguintes tópicos. E aí ele vai trazer A, B e C, ou A e B, ok? E aí você tem 2 opções aqui nesse momento, tá? Vou trazer aqui para cá. Nas 3 questões discursivas, vou botar aqui D, né, você tem 2 opções. A resposta direta ao tópico que ele pedir, ok? Resposta direta ao tópico, sem realizar a introdução com algum texto introdutório e conclusão, ok? Sem fazer isso, ou fazendo no formato introdução, tá? Introdução mais um parágrafo de resposta ao primeiro tópico, e aí você vai fazer um parágrafo de resposta a todos os tópicos, ok? A N tópicos, ok? A 1, 2, 3 e mais a conclusão. Perfeito? Então você pode fazer os dois. Eu já passei por algumas provas do CESP e já testei isso, né? Testei fazer direto a resposta, foi considerado tranquilo, não tem problema nenhum. Como você também pode fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução você fala a respeito do tema. No desenvolvimento você cita tópico 1, 2 e o 3, dependendo de quantos tópicos ele colocar, né? Atentando para cada detalhe que tenha dentro de um tópico. Se ele quer 2 ideias dentro de um só, isso aí a gente pode ver com calma depois. Tá? E uma conclusão. Quando é que eu faço essa segunda opção? Geralmente, tá? Essa segunda opção você vai fazer quanto menos conteúdo você dominar. Quanto menos conteúdo dominar. Perfeito? Por quê? E aqui, quanto mais conteúdo dominar. Porque quando você tem muito conteúdo, né, você sabe muito bem aquela disciplina, ocorre que você vai ter que ter um poder de síntese muito grande. Ao passo que, caso você não tenha uma habilidade tão grande com aquele contexto que está sendo pedido, você faz a segunda metodologia, não que seja um encher linguiça, né? Mas você tem que ter esses artifícios, essas estratégias para que você escreva mais linhas, tá? Por quê? Porque no caso dessa prova discursiva, o que vai acontecer aqui? A nota da questão discursiva ela vai ser igual à nota de conteúdo menos 4 vezes, ok? O número de erros que você cometer dividido pelo total de linhas. Então, você observa que esse total de linhas, como ele está no denominador, ele quer dizer o seguinte: quanto mais linhas escreve, ok? Quanto mais linhas, menos penalidade. Menos penalidade, uma vez que você aumenta esse denominador. Tá certo? A gente tem aqui, no caso da peça de natureza técnica, e aí eu vou falar também num vídeo específico, sobre formatação de peça de natureza técnica, mas nesse caso a gente tem isso aqui, que a nota da peça de natureza técnica, ela vai ser igual à nota de conteúdo, menos 8 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então ele vai penalizar bastante esse número de linhas, ele vai penalizar o número de erros. Para que você minimize isso, você tem que tentar alcançar o máximo de linhas possível. Agora, um cuidado você tem que tomar, que é no caso de quanto mais você escreve, mais propenso ao erro você está.
né? Mas essa métrica já percebi que é o seguinte: quanto mais você escreve, né, uma linha a mais, ela, mesmo que ela contenha um erro, ela penaliza menos do que se você não escrever aquela linha, né? Você deixar aquela linha e o teu denominador ficar defasado, não tiver o máximo possível de linhas. Então tem que prestar muita atenção nisso e é importante que você treine escrever o máximo de linhas possível. Por isso é que você deve fazer um projeto de texto, né? Seguir os 7 passos ali para a redação, 7 passos para a redação nota 10, no caso, na redação nota 100% do conteúdo, né? Pelo menos de conteúdo você tem que ter 100%. E fazendo, seguindo esse passo a passo, você certamente faz como se fosse um projeto básico desse texto, a fim de que você enquadre todo esse texto de maneira completa no que ele prescreve. No caso das questões discursivas, 20 linhas, no caso do parecer de natureza técnica, 50 linhas, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, e aí o que a gente observa aqui, né? O que a gente observa? Olha só, a prova objetiva de conhecimento básico, ela vai trazer essas disciplinas aqui, certo? Português, administração pública, tá ok? Análise das informações, análise de dados e de informações, tá? Análise de dados e de informações, auditoria governamental, controle externo, direito administrativo e direito constitucional. Então, nós temos aqui 7 itens, né, e 100 questões. Nós temos aqui uma média aproximada de conhecimentos básicos de 14,28 questões por disciplina. Tá? Na realidade, eu imagino muito que português deva ter mais do que 15, ok? E o restante vai estar distribuído de forma praticamente igualitária aí nas outras questões, nas outras disciplinas, de forma equitativa ou muito próximo, tá? Como o CESP vem fazendo aí ultimamente. E aí nós temos aqui a prova objetiva de conhecimento específico, e aí eu cito aqui o cargo da especialidade controle externo, ele vai trazer isso aqui: administração financeira e orçamentária, análise de dados e das informações, auditoria governamental, contabilidade pública, controle externo, licitações, contratos e convênios, tá? E aí, olha que interessante aqui, né? A gente tem que, na básica, ela se repete, né? O que está em verde aqui, ó, o que está no básico, se repete no específico. Então, na realidade, você está estudando aqui, digamos que você estivesse estudando o básico, mas, na realidade, você já, no específico, você só teria mais 3 novidades aqui, ao invés de, na realidade, raciocinar com mais 6 questões, mais 6 disciplinas. E aí vem uma análise que é o seguinte: veja bem, nós temos que aqui são 100 itens, tá? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. E aqui também nós temos 100 itens. De forma que essa prova aqui da prova objetiva, né, a prova objetiva, ela tem 200 itens e não tem peso. Ela não tem peso. Então, a gente tem que raciocinar no sentido de que elas estão valendo praticamente a mesma coisa. Então, conhecimento básico, ela tem 100 questões de peso 1, conhecimento específico tem 100 questões de peso 1. Então, eu não tenho praticamente, olhando para a prova, nenhuma disciplina que seja mais relevante do que a outra. Aí, nesse caso, você tem que olhar para você e identificar o teu ponto fraco e o teu ponto forte. Então, presta muita atenção agora. Observa dentre essas disciplinas aquelas, principalmente as que se repetem entre básica e específica. Essa você tem que dar mais atenção, porque vai ter uma quantidade de questões lá na básica, uma quantidade de questões na específica, e somadas isso vai dar um volume maior. Se alguma dessas disciplinas que se repetem for um ponto fraco para você, no caso de análise de dados, das informações, auditoria governamental, controle externo for um ponto fraco para você, uma dessas 3 aqui, você tem que dar uma atenção maior,
ok? Uma atenção maior aqui nessas 3 disciplinas, porque elas se repetem. Nesse caso, elas vão se somar, né? Elas vão somar essas questões de cada disciplina, né? Dependendo do assunto que for cobrado na básica, o assunto que for cobrado lá na específica, mas é a mesma disciplina que vai ser cobrada. Então, você tem que dar uma atenção para ela na hora de colocar no ciclo. Você tem que dar uma atenção muito boa para ela, tá bom? E aí, a gente entra aqui também na análise da prova discursiva, né? Em conjunto com a prova objetiva. Então, vamos lá. Veja bem. A gente tem aqui numa primeira análise que das 3 questões discursivas, aqui são 3, ó, tá certo? Uma vai se referir a controle externo, direito administrativo ou direito constitucional. Né? Uma questão, 20 pontos. Então, ela vai se referir a algo que está na parte de conhecimento básico, ou, né, ela também está aqui no conhecimento específico, ou o controle externo está aqui, pelo menos essa. Tá? Então, se eu for colocar aqui que essa parte tem 100 pontos, mais os 20, eu teria 120 aqui nesse eixo. Tá? E aí, no conhecimento específico, eu teria mais 100 pontos, ok? Eu teria mais 100 pontos aqui, e teria mais 80 pontos, né? Que seria o quê? 2 questões, né? Cada uma vale 20 vezes 2 vai dar 40, mais os 40 aqui da peça de natureza técnica, 80 pontos na parte específica. Então, nesse caso, eu teria 180. Ora, nesse caso, fica fácil a gente perceber o seguinte, que se desses 300 pontos, tá? Desses 300 pontos aqui, a gente vai ter o quê? 40% referente a conhecimento básico, não é isso? E o restante, 60%, referente às disciplinas de conhecimento específico, tá? Seria mais ou menos isso daqui. Lembrando o seguinte, que nesse caso, eu tenho que análise de dados e das informações, a auditoria governamental e controle externo, elas se repetem, né? São disciplinas que se repetem lá. Então, a gente pode fazer esse isolamento. O isolamento por repetição, tá? Isolamento por repetição, ou o isolamento por conhecimento básico versus conhecimento específico. Que no caso seria 40% para o básico e 60% para o específico. Tá? Nesse caso, aí aqui eu já mostro o específico. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu tenho, esse aqui no caso é o tempo de quantidade, tá certo? Tempo de quantidade. E aí a gente tem que pensar na seguinte situação. Quando eu falo tempo de quantidade, ela é a primeira medida para você configurar o planejamento do seu estudo. Essa é a primeira medida, tá? Então, as disciplinas de conhecimento básico, você tem que dar uma atenção, uma força referente a 40% do seu tempo. Tá? Lá no conhecimento específico, você tem que dar uma força de 60% do teu tempo disponível. Uma vez que, mesmo que você analise as disciplinas individualmente, aquelas que vão se repetir no básico e no específico, elas vão ter uma força maior. Então, é interessante que você faça 40 básico, 60 específico, porque, de modo natural, essa repetição do estudo daquela disciplina que se repete em básico e específico, ela vai ser configurada tranquilamente, não tem problema nenhum. E por que 40, 60? Uma vez que nós temos 100 pontos para básico e 100 pontos para específico. Porque na disciplina, nas discursivas, ela vai pedir um conteúdo programático referente àquela outra. Né? Então, você vai isolar o estudo para a prova objetiva e vai estudar de modo segmentado para a prova discursiva. Né? E aí a gente tem que ver como você vai abordar as questões discursivas para responder, o seu formato ideal, o que é melhor você fazer, como também o parecer. E não tem nada de difícil, é perfeitamente plausível que você consiga, até lá, nos 90 dias, chegar afiado para responder qualquer tema referente, tá, a essa prova. Então, nesse caso aqui,
você vai ter que identificar principalmente quais são as questões, tá? Quais são as disciplinas, ponto fraco. Qual é meu ponto fraco? E a disciplina ponto forte, tá? Por quê? Porque, digamos que você tenha aqui 30 horas, digamos, né, por mera hipótese, que você tenha 30 horas por semana para estudar a partir de agora, tá? 30 horas por semana, que é uma medida aqui razoável para um aluno que trabalha, né? Para um aluno que trabalha, para um estudante, para um concurseiro que tem uma outra atividade, ele teria 30 horas, seria de bom tamanho. Logicamente que, como isso aqui é quantidade, quanto menos tempo ele tiver, mais ele tem que atuar no tempo de qualidade. O tempo de qualidade ele é conseguido através do uso de técnicas de memorização, de estudo, de captação de conteúdo de forma estratégica. Ou seja, não há necessidade de você bater todo o edital. Tudo bem? Então, a partir dessa análise aqui que a gente faz sobre o percentual que você vai disponibilizar, tanto para o conhecimento básico quanto para o conhecimento específico, é importante, tá? É importante aqui nesse caso, 30 vezes 0,4 igual a 12 horas, né? 12 horas. E no caso do específico, aqui é conhecimento básico, e no conhecimento específico, se você tem 30 horas, esses 60% você vai disponibilizar 18 horas para ele. E aí, nesse caso, você vai dividir essas horas, no caso aqui, ó, vamos supor que aqui seja específico. Você tem 18 horas na semana para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 18 por 6, você tem que ter 3 horas para cada disciplina na semana, ok? Na semana. Digamos que você faça um ciclo, tá? Um ciclo de estudo em que você aborde essas disciplinas de maneira que você veja 3 horas para cada uma, né? Como está posto ali, 3 horas para cada uma no ciclo da específica. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter o sentimento, né, intuitivamente ou cientificamente, que é na prática, você vai ter que ter na prática, esse sentimento de que você pode não estar bem em alguma delas. Eu imagino, né, que uma disciplina que ainda seja um tanto quanto novidade para muitas pessoas é a análise de dados das informações. E aí, no momento em que você encontra uma disciplina em que você já está muito bem, por exemplo, se você estiver muito bem em AFO, você tem que diminuir AFO e você tem que aumentar aqui. Tá? Se aqui são 3 horas para cada, eu vou pegar 2 horas e meia para AFO e aumento meia hora aqui, até eu fazer esse balanceamento, vou adoçar o tempo de estudo nessa disciplina. E agora, uma coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês é o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui para vocês perceberem uma coisa. Verifiquem que vai ter uma questão de conhecimento básico, que vale 20 pontos, referente a controle externo, direito administrativo, direito constitucional, e todas as outras podem se referir a uma dessas. Qual a que se repete aqui? A única que se repete é controle externo. Tá? Olha só que interessante aqui também no outro slide. Ó. Qual a disciplina que se repete aqui? Controle externo. Tudo bem? Então, nesse caso, quem consta em básico, quem consta em específico? Análise de dados das informações, auditoria governamental e controle externo. As 3. Quem vem aqui para a prova discursiva? Controle externo, direito administrativo e constitucional e todos os outros. Agora, qual é a disciplina que se repete em todas elas? Controle externo. Então, controle externo tem uma importância muito grande nesse concurso. Então, parabéns à comissão, né? Parabéns à comissão do TCE do Rio, nesse caso aqui que eu cito especificamente, do controle, do cargo específico para controle externo, porque eles realmente deram essa atenção à disciplina. Tá? Então, olha só, feita essa análise, tá? Feita essa análise aqui de tempo,
dessas 18 horas, né, para um aluno que tem 30 horas disponíveis na semana, tá, por semana, o que é que ele vai fazer? Nesse caso, tá, 12 horas para conhecimento básico, 18 horas para conhecimento específico, e aí ele vai modular esse tempo, tanto em uma como em outra, para que você aumente ou diminua dentro de cada conjunto desse para determinada disciplina, ok? Então, essa é a análise básica do edital para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e eu vou voltar aí também com outras dicas para a prova, especificamente para a prova discursiva e para a peça de natureza técnica.